Fogos silenciosos. O iate Aurora Boreal flutuava imóvel na baía do Rio de Janeiro. Um palácio branco cercado por luzes, música baixa e convidados seletos. O anfitrião, Augusto Valença, magnata do setor energético, observava Copacabana à distância enquanto o relógio se aproximava da meia-noite. Entre políticos, herdeiros e empresários, destacava-se Rafael Mendes, ex-delegado convidado por curiosidade, ou paranoia, do anfitrião. Augusto tinha inimigos demais. Pouco antes da virada, Augusto se recolheu à cabine principal. A porta foi trancada por dentro, conforme testemunharam o segurança particular Henrique Lobo e a assistente pessoal Clara Nogueira. Os fogos começaram. Luzes explodiram no céu. Todos olharam para cima. 5 minutos depois, quando o último estrondo ecoou e o silêncio voltou à baía, um grito cortou o convés. A porta foi arrombada. Augusto Valença jazia morto na poltrona. Um único tiro no peito. Nenhuma arma, nenhuma janela aberta, nenhum som ouvido. Um quarto trancado. Um crime impossível. Rafael Mendes fechou os olhos por um instante. Quem mata no silêncio absoluto não confia no acaso. Rafael examinou a cabine. A bala atravessara o coração com precisão cirúrgica. Nenhum resíduo recente de pólvora no ar. Nenhuma cápsula. Um tiro que ninguém ouviu. Porque ninguém estava escutando, murmurou. Os depoimentos começaram. Henrique, o segurança, jurou não ter saído da porta. Clara, pálida, afirmou ter levado uma bebida ao chefe minutos antes. Helena Valença, a esposa, chorava sem lágrimas. O casamento era apenas formal. Lucas Valença, o filho, evitava o olhar do detetive. Davi Torres, sócio recém-afastado da empresa, sorria nervoso demais. Rafael percebeu algo estranho. Todos falavam do barulho dos fogos. Mas ninguém mencionava o silêncio depois. Ele observou o relógio parado na parede da cabine. 00:07. O tiro não aconteceu durante os fogos, disse Rafael, quebrando o ar. Aconteceu quando eles terminaram. O assassino usara um dispositivo abafador improvisado, acionado antes, confiando que todos ainda estariam distraídos olhando para o céu. Mas como sair de uma cabine trancada? Rafael encontrou um detalhe quase invisível. Uma fina linha de óleo perto da dobradiça da porta. Alguém entrara antes. Alguém esperara no escuro. Rafael reuniu todos no salão principal. O assassino não precisou sair da cabine, explicou. Já estava lá. Olhares se cruzaram. Clara levou a mão à boca. Augusto costumava tirar cochilos antes da virada, continuou Rafael. Alguém entrou com uma bandeja, usou uma desculpa banal e ficou escondido no banheiro da cabine. Clara começou a tremer. O tiro foi dado minutos após os fogos, com um silenciador artesanal. A porta permaneceu trancada. Depois, o assassino saiu misturado ao caos emocional da descoberta. Então foi ela? Gritou Lucas. Rafael ergueu a mão. Ainda não. Ele se aproximou da janela e observou Copacabana, agora escura. O verdadeiro erro foi achar que o crime perfeito depende do barulho, quando depende da atenção. Rafael havia percebido algo perturbador. 2 pessoas tinham motivos, acesso e conhecimento técnico. Ele sabia quem era o assassino, mas também sabia que acusar agora poderia provocar algo pior, ainda naquela noite. Este caso não terminou, disse em voz baixa. Apenas começou. Do lado de fora, o mar permaneceu estranhamente calmo. O iate permanecia ancorado, mas a sensação era de deriva. O clima entre os convidados tornara-se pesado, quase irrespirável. Rafael Mendes pediu que ninguém deixasse o Aurora Boreal até o amanhecer. Enquanto a tripulação recolhia taças esquecidas, Rafael revisitou a cabine do morto. Algo ainda não se encaixava. O relógio parado não marcava apenas a hora do disparo, marcava uma interrupção. Ele examinou o banheiro onde supunha que alguém pudesse ter se escondido. Atrás do espelho encontrou uma marca recente no parafuso. O espelho fora removido e recolocado às pressas. Ali havia espaço suficiente para uma arma compacta, já descartada ao mar. Mas então veio a revelação inquietante. O assassino não saiu sozinho. Rafael lembrou-se de um detalhe quase banal. 2 pessoas haviam deixado o salão juntas, segundos após os fogos, alegando enjoo. Na confusão, ninguém estranhara. No convés inferior, Rafael encontrou Clara sentada sozinha, encarando o mar. Ele sabia que ia morrer, disse ela, sem virar o rosto. Só não sabia por quem. Antes que Rafael respondesse, o rádio do iate chiou. Uma mensagem curta, urgente. Temos um problema. Um dos convidados não está mais a bordo. O silêncio voltou, mais pesado que antes.
A ausência foi confirmada minutos depois. Davi Torres, o ex-sócio afastado, havia desaparecido. Nenhum corpo, nenhum pedido de socorro. Apenas seu paletó dobrado sobre uma espreguiçadeira. Rafael sentiu o estômago revirar. O crime agora tinha camadas. Davi era suspeito. Mas também podia ser cúmplice. Ou testemunha demais. Se ele caiu, alguém empurrou, disse Rafael. Se pulou, estava fugindo. Mas se desapareceu, então o jogo ainda está em andamento. O detetive reuniu os restantes. Augusto Valença estava prestes a expor algo, afirmou. Algo que ligava pelo menos 2 pessoas neste iate. O assassinato foi apenas a primeira jogada. Lucas empalideceu. Helena apertou o copo com força excessiva. Clara não chorava mais. Rafael caminhou até a popa e observou o mar escuro. Pensou nos fogos, no céu cheio de luz, e em como todos haviam sido treinados a olhar para cima, nunca para os lados. No fundo ele já sabia. O verdadeiro culpado ainda estava ali, e talvez estivesse disposto a matar novamente antes do amanhecer. O iate balançou suavemente, e pela primeira vez naquela noite, Rafael teve certeza de que nem todos sobreviveriam à investigação. A madrugada avançava lentamente, como se o tempo tivesse decidido observar o iate antes de seguir em frente. O desaparecimento de Davi Torres transformara o assassinato em algo mais perigoso. Agora havia movimento, estratégia e medo real. Rafael Mendes ordenou que a tripulação fizesse uma varredura completa. Nenhum bote havia sido usado, nenhuma câmera registrara a queda ao mar. O aurora boreal permanecera isolado como uma ilha flutuante. E tudo o que acontecera ali permanecera ali. Rafael analisava os convidados não como indivíduos, mas como reações. O pânico raramente era honesto. A contenção, quase sempre, era. Lucas Valença bebia sem parar. Helena mantinha a postura impecável, como se estivesse num evento corporativo. Clara observava tudo com atenção excessiva, como quem tenta prever o próximo passo do tabuleiro. Seu pai ia anunciar algo hoje? Perguntou Rafael a Lucas quase casualmente. Lucas hesitou 1 segundo a mais do que o aceitável. Ele falava demais quando bebia. Rafael anotou mentalmente. Segredos anunciados nunca são espontâneos. O cofre da cabine principal foi aberto com a senha correta. Rafael não se surpreendeu ao perceber que não havia dinheiro algum, apenas documentos, contratos antigos, transferências mascaradas e uma lista curta de nomes, todos ali presentes. Augusto Valença estava prestes a expor um esquema que beneficiara sua empresa por anos. Um acordo silencioso entre sócios, familiares e intermediários políticos. O tipo de revelação que não destrói apenas reputações, mas dinastias inteiras. No rodapé da última página, uma frase escrita à mão. À meia-noite tudo termina. Rafael fechou o cofre com cuidado. O crime deixava de ser pessoal. Tornara-se necessário. Quando saiu da cabine, encontrou Helena parada no corredor, como se soubesse exatamente onde ele estaria. Meu marido gostava de se sentir poderoso, disse ela. Mas esqueceu que poder não protege ninguém quando todos têm algo a perder. Ela sorriu. Não era um sorriso de culpa, era de cálculo. Pouco antes das 3 da manhã, um dos marinheiros foi encontrado chorando no convés inferior. Disse ter visto algo que não fazia sentido. Ele afirmava ter visto Davi Torres discutindo com alguém perto da casa de máquinas. Alguém que não fazia parte da lista de convidados. Uma silhueta conhecida, mas fora de lugar. Rafael entendeu imediatamente. Há alguém aqui que não deveria estar, murmurou. A tripulação foi reunida. Um nome surgiu, hesitante. Miguel, técnico contratado de última hora para ajustes no sistema elétrico do iate. Oficialmente deixara o barco antes da festa. Oficialmente. Miguel foi encontrado escondido no compartimento de manutenção, sujo de graxa, mãos trêmulas. Eu só estava fazendo o que me mandaram, repetia. Quem mandou? Perguntou Rafael. Miguel olhou em direção ao salão. Não para Lucas, não para Helena. Olhou para Clara. Clara Nogueira respirou fundo antes de falar. Não chorou, não negou. Augusto não confiava em ninguém, disse. Por isso confiava em mim. Ela sabia dos contratos. Sabia da denúncia que seria feita após a virada do ano. E sabia que Davi descobrira tudo horas antes do assassinato. Ele queria fugir, continuou Clara. Disse que tinha provas suficientes para derrubar todos nós. Rafael percebeu a falha na narrativa. Todos nós. O silêncio foi a resposta. Clara não puxara o gatilho. Rafael tinha certeza disso agora. Mas havia sido a arquiteta do momento. O assassinato fora uma engrenagem. E ela construíra o relógio. Ainda faltava saber quem executara.
Ao amanhecer, a maré mudou. Um chamado pelo rádio interrompeu o silêncio pesado. Algo fora encontrado próximo à lateral do iate. O corpo de Davi Torres emergira parcialmente, preso às defensas. Não havia marcas de queda acidental, mas também não havia ferimentos evidentes. Rafael observou o rosto inchado, os olhos semicerrados. Davi não fora empurrado. Fora jogado já morto. O assassinato de Augusto não fora o único daquela noite. E o assassino, ou assassinos, ainda estavam ali. Rafael ergueu o olhar para os convidados reunidos atrás dele. Agora sabemos, disse. Isto nunca foi sobre um crime perfeito. Foi sobre controle. O iate apitou. A polícia se aproximava. Mas Rafael sabia. Quando a verdade viesse à tona, não seria inteira. Nunca era. Alguns fogos silenciam para sempre. Outros apenas aguardam a próxima noite. O amanhecer trouxe a polícia, mas não trouxe respostas imediatas. Rafael Mendes observava o movimento no cais enquanto o aurora boreal era finalmente esvaziado. Sirenes, rádios e passos quebravam o silêncio que, horas antes, fora o maior aliado do crime. Rafael pediu alguns minutos a sós com todos os envolvidos antes que fossem levados para prestar depoimento formal. O que aconteceu aqui não foi um impulso, começou. Foi um plano com mais de uma mão e mais de um objetivo. Ele caminhou lentamente, como se reconstruísse mentalmente cada segundo da noite. Augusto Valença seria denunciado, não apenas por corrupção, mas por ter criado um sistema em que todos vocês se tornaram cúmplices. Ele acreditava que a ameaça da revelação o protegeria. Estava errado. Rafael voltou-se para Clara. Você arquitetou o momento. Garantiu que Augusto estivesse sozinho, cansado, distraído. Preparou o esconderijo da arma e coordenou o técnico que adulterou as luzes do corredor, criando o breve apagão que ninguém percebeu. Clara fechou os olhos. Não discutiu. Mas você não atirou, continuou Rafael. O detetive então se virou para Lucas Valença. Você estava falido, endividado, dependente de um pai que nunca o respeitou. Quando descobriu que Augusto pretendia entregá-lo junto com os demais, entendeu que só havia uma saída. Lucas respirava mal. Suas mãos tremiam. O silenciador artesanal foi ideia sua, disse Rafael. Você estudou isso meses antes, acreditando que jamais usaria. O disparo aconteceu minutos após os fogos, quando todos ainda acreditavam que o barulho continuava. Um erro comum. Confiar na memória coletiva, não na realidade. Lucas caiu de joelhos. Davi Torres viu demais. Prosseguiu Rafael, agora com voz mais baixa. Tentou chantagear Clara. Foi envenenado horas depois e lançado ao mar para parecer fuga ou acidente. O silêncio que se seguiu foi absoluto. No fim, concluiu Rafael, ninguém aqui é inocente. Alguns puxaram o gatilho. Outros abriram a porta. Outros fingiram não ver. Mas todos ajudaram a criar o ambiente perfeito para que o crime fosse possível. A polícia levou Clara e Lucas algemados. Helena observava tudo sem lágrimas. Seu segredo permanecia enterrado nos documentos que jamais viriam a público, protegidos por acordos silenciosos, como sempre. Rafael ficou por último no cais. Olhou para o mar, agora tranquilo, refletindo a luz da manhã. Naquela noite, milhões olharam para o céu, esperando um espetáculo. E ninguém percebeu que no silêncio entre dois fogos, uma família, uma empresa e uma verdade inteira haviam sido destruídas. Alguns crimes não ecoam, apenas afundam.